Olá, eu sou o Diego Olivares. E eu sou a Bárbara Demirov. Começa agora mais um episódio do Perfil 1LDF, o nosso programa onde a gente tenta desvendar um pouco mais da personalidade do nosso convidado ou convidada a partir das obras que eles trazem pra gente. E nessa temporada, né, como vocês já sabem, a gente tá viajando para os lugares onde as obras, né, remetem a gente, assim. Então, graças à parceria que a gente tá tendo com a Menaia Viagens, essa agência aí que topou participar desse projeto tão especial para nós, eles entenderam o conceito e estão aqui com a gente. É isso aí. A Menaia Viagens está com a gente nessa nova temporada e é uma agência que é especializada em organizar viagens de acordo com o perfil de cada viajante. Na Menaia, cada viagem é única e cada cliente também. Então, bora viajar com a gente de novo? Bora viajar em mais um episódio. Hoje a gente tem o prazer de fazer algo que a gente gosta muito, que é receber uma colega de profissão, né? Exato. Alguém que a gente já conhece aqui do nosso meio, admira, é uma referência pra gente. Conta quem tá aqui. Ela se tornou conhecida do público pelo seu trabalho no Omelete. Inclusive, eu li muitos textos dela, tá? E desde então, ela se consolidou como uma das grandes jornalistas de entretenimento. Hoje, ela é apresentadora do canal Entre Amigas e sócia da Hub de conteúdo Lune. Ela é a querida Natália Bride. Muito, muito bem-vinda, viu? Ai, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Que bom. Bom, primeiro agora de bate-pronto, quero saber as suas escolhas. Qual que é o filme que marcou sua vida? Filme que marcou a minha vida, que eu escolhi, são muitos, mas eu escolhi Blade Runner pra gente falar. E o livro? O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o disco? O disco Immaculate Collection da Madonna. O que será que esse livro, esse disco e esse filme dizem pra gente sobre o perfil da Natália Bride? A gente vai começar a desvendar isso daqui a pouquinho. Antes eu faço aquele recado de sempre. Se você ainda não segue a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, faz isso agora. Você que tá chegando aqui por causa da Natália, né? Os fãs... Tem As nome... migas. Tem As nome... migas. As migas. As migas. As migas das migas. Todo mundo. Então, se você ainda não acompanha a gente, dá uma olhada no nosso histórico. Tem bastante entrevista com gente legal. Taina Miller, Aline Bey, Michel Arouca, outro colega de profissão que a gente recebeu, Amanda Brandão. Tem muita gente e outros vão vir aí, né, nos próximos episódios. Então, Com segue certeza. a gente que assim você sempre fica ligado no que vem por aí. E também a gente tá na Aurelo, gente. A gente quer construir a nossa comunidade, um LDF também. E na Aurelo você pode apoiar um livro disso com filme e também encontrar conteúdos exclusivos. Então a gente conta com o apoio de vocês. Todo mês aí você pode dar R$10, o que ajuda bastante a nossa equipe. É só procurar um livro, um disco, um filme no site ou no app da Aurelo e começar a fazer essa comunidade com a gente. Bom, vamos começar. O primeiro bloco vai ser o disco da Natália, o The Immaculate Collection de 90 da Madonna. Então eu vou ler aqui umas informações pra gente lembrar, pro pessoal que não sabe, pra já ficar ligado. Porque, quem não conhece Madonna, né? Primeiro, se você não conhece Madonna, Jesus. Vamos lá. A coletânea traz os maiores sucessos dos primeiros anos da cantora, a década de 80. São 17 faixas impecáveis, entre elas Holiday, Like a Prayer, Like a Virgin e a melhor música da Madonna, que é Live to Tell. Eu amo essa música. Uma coleção que faz a gente pensar que a carreira da Madonna já seria gloriosa se terminasse ali, né? Ainda bem que não terminou. E pra nossa sorte, são músicas que ela continua revisitando, né? Há 40 anos. Então, Nath, por que esse disco? Primeiro, assim, eu fiquei muito receosa, porque é uma coletânea, né? Então, ela não tem a ideia do álbum, né? Que você tem uma história ali contando. Mas eu tinha uma fita cassete dessa coletânea. E, pra mim, me marcou muito como algo libertador, assim. Eu botava minha fita lá e eu escutava e dançava no meu quarto. E aí, isso foi criando E aí, isso vendo a Madonna no Fantástico, vendo a matéria sobre Like a Virgin e não sei o quê, como ela rompia com as expectativas e chocava a sociedade. E aquilo foi me dizendo que era permitido você... ser quem você quiser, assim. Então, acho que pra mim foi muito importante ter essa presença, assim, que me desinibia e me ajudava a ganhar um pouco de mais de confiança, porque eu sempre fui muito tímida. E aí, acho que foi, assim... E aí, são os hits, assim, são músicas... E todas as músicas têm uma história. Então, Papa Don't Preach, você vai acompanhando. Ajudou no inglês também, porque ficava curiosa para saber qual que era, o que tinha acontecido. A minha família... Eu venho de uma família que tem um lado religioso muito forte. Eu tenho, tias freiras, um tio padre. A casa da minha avó é abençoada pelo Papa João Paulo
II. Gente! Uau. Tem um certificado de bênção, assim. E aí você vê Like a Prayer, que ela está desafiando a igreja. O que é? É possível você questionar esses paradigmas e tal. Então, Madonna, pra mim, foi uma pedra fundamental, assim. Não fui no show, porque também com a Madonna eu aprendi a me respeitar. Eu não queria me sacrificar, não queria passar o perrengue. Eu falo, não vou entrar na área VIP, não vou ficar lá na frente. Então, assim, não é pra mim. Achei lindo, todo mundo celebrando, maravilhoso. Mas eu disse, eu vi de casa. A gente também viu de casa e foi maravilhoso. Chorei, nossa, Não é? foi É lindo. isso. Foi muito lindo. E que interessante, né? A Madonna foi excomungada várias vezes e você é fã da Madonna numa família super religiosa. É quando você começa a querer desafiar, assim, né? Pô, nossa, eu na catequese, assim, eu era muito rebelde, assim. Nossa, gente, fingi que aprendi o ato de contrição quando fui me confessar. Não aprendi, não decorei. Aí eu começava a questionar as coisas, tipo, muito querendo ser rebelde, assim. Meus pais estavam separando, né? Então você acha algumas coisas pra você se rebelar ali. E aí toda essa parte de religião eu demorei muito tempo pra me reencontrar no sentido de eu não ser uma pessoa religiosa, mas eu entender melhor por que as pessoas precisam de religião, assim. Porque antes quando você começa a ser muito rebelde, você fica no, não, isso não existe, e começa... Aí tem tem o ateu chato também, né? Que é o cara que quer negar a religião dos outros, não respeitar o que as pessoas querem acreditar. E aí eu tive todo esse processo para ser uma pessoa mais aberta. Aí agora eu falo que eu sou agnóstica, porque não sei, se tiver coisa, quero, pô, beleza, tô junto, se não tiver, eu tô aqui. É isso. Bom. A Madonna é essa artista que vive se reinventando, né? Todo mundo também pode se identificar com isso, quem nunca teve que se reinventar. E você vem de um período de reinvenção, né? Que a gente falou aqui que você começou no Omelete, recentemente você saiu. Como foi esse período? Qual foi o maior desafio desse momento? Foi difícil. Foi todo um processo, mas eu acho que já era uma necessidade. Tipo, só que quando você tá num trabalho que te toma muito do seu tempo, você acaba esquecendo de se reinventar, né? Você só vai respondendo. Então, você só reage. E aí essa mudança acabou sendo positiva de descobrir partes de mim que eu tinha deixado de lado, a parte mais criativa. Então agora eu faço a parte de design do canal, crio as artes, estou fazendo, agora eu consigo fazer animações no After Effects. Então, tipo, tô assim, explorando esse outro lado, e era uma coisa que eu acho que já senti a necessidade. Eu acho que pessoas criativas que sempre tiveram isso do seu lado, quando elas abandonam isso, fica um vazio, assim. E aí, quando você tá só reagindo, você não vê isso. Eu acho que a Madonna e vários outros artistas, o Bob Dylan, que é um artista que é muito importante pra mim também, são o David Bowie, que é o amor da minha vida. É a nossa religião. Isso. São pessoas que se reinventaram o tempo todo pra continuar encontrando motivos pra continuar, assim. Porque a vida é uma só, mas a gente pode fazer várias coisas nela, né? Então, acho que é por aí. Acho que foi... é isso. Tem o exemplo da Madonna de que você pode sempre se transformar, assim. E aí, chegar no ponto da minha vida onde, tipo, tava tudo como certo. E entender que eu podia fazer coisas diferentes. Muito bom. E sobre a Madonna, tem alguma fase específica dela que você gosta mais? Like a Prayer? É aquela fase ali ou tem outra fase? Eu gosto bastante dela nos anos 90, mas ela no início dos anos 2000 eu acho maravilhoso. O Music ali, é incrível também. A parte da jaquetinha, assim. Muito bom. Já que a gente tá falando de Madonna, de trabalho do Omelete, quando você entrou no Omelete, você viu o anúncio da vaga e você mandou um e-mail com o assunto assim: não é apenas um currículo, é a solução dos seus problemas. Que é uma atitude que a Madonna certamente ia aprovar. Nota 10. E aí, tantos anos depois, qual que é a lição que você tira daquele momento de coragem absurda, assim, que você teve? De dar a cara a tapa? A gente não tinha nada a perder. Eu tava trabalhando numa assessoria aqui em São Paulo. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo. Eu morava em Porto Alegre, eu me formei lá. E aí eu vim para cá sem conhecer ninguém direito. Tava trabalhando na assessoria... que era muito frustrante, porque eu não era muito boa como assessora de imprensa. E eu vi a vaga, eu disse, o que eu posso fazer para me diferenciar? Um monte de gente vai fazer a mesma coisa. Tipo, então, foi meio nesse sentido, assim, eu não tenho nada a perder. Aí eu sei que riram na minha cara, mas também viram meu currículo era bom, me chamaram na hora de fazer a entrevista, de fazer o teste, eu fui bem. Então, assim, aí é você corresponder ali com o que você prometeu.
Mas eu acho que é sempre buscar um jeito de... Agora a gente tá nesse negócio de algoritmo e não sei o quê, e todo mundo fazendo a mesma coisa, assim, o mesmo formato, porque é assim que vai responder. E aí, às vezes, beleza, tem o formato, mas você tem que encontrar o seu jeito de fazer aquilo, sabe? Tem que fazer sentido com o que você é. Muito bom. E como é que foi essa mudança de cidade, né? Pra entrar num emprego novo, em um site que já era bem famoso, né? Na época que você entrou. Qual ano que você entrou mesmo? Que eu já te lia na faculdade. Lembro que ano eu entrei. Foi antes dos Vingadores. 2011. Legal. 2011, eu acho. Foi antes do primeiro Vingadores. Então, já era bombado, né? O Omelete já era bombado. E aí, quando começou a ascensão dos heróis, assim, ele começou a ficar maior. Porque o YouTube era minúsculo, assim, não tinha nada. E foi muito bom começar a trabalhar com algo que eu gostava, mas também teve aquela parcela de você não saber mais separar, assim, trabalho do pessoal. E aí, eu ter uma fase ali que eu perdi completamente a noção, assim, de entender qual era o momento de parar, assim. A gente trabalhava muito com hard news, então, tipo, a questão de notícia deixava muito tenso, você não tinha final de semana. E aí, a gente trabalhava de um jeito muito desregrado também, assim, sem muito limite de horas e coisas assim. Então, tomava muito, muito conta, assim, da vida, mas eu cheguei no momento que em Porto Alegre não fazia mais sentido eu ficar, assim, não tinha mais para o que fazer ali, assim, e eu sempre quis trabalhar para esse lado de entretenimento. Meu TCC eu fui fazer sobre cinema para ter alguma coisa, tipo, nesse sentido, assim, mas ainda não tinha me encontrado direito, assim, tava meio que tateando, assim, não sabia direito o que eu queria. E o que você deixou para trás quando você se mudou? Acho que eu deixei nada pra trás, assim, foi... De você, assim, você foi se... Você falou que você estava tateando, né, mas... Mas eu acho que Porto Alegre foi uma passagem, assim, muito importante, mas eu não cheguei a construir nada lá, tipo... Então, eu gosto de voltar, minha mãe e meu irmão estão morando lá agora. Eu sou de Caxias do Sul, que é no interior do Rio Grande do Sul. Colônia de italiano, assim, e eu acho que eu nunca tive apego a, tipo, tá num lugar, assim. Eu acho que eu gosto de mudar. Agora eu tô empolgada com a possibilidade, a gente vai comprar um apartamento, vai mudar, vai fazer diferente, não sei o quê. Porque quando fica muito tempo no mesmo lugar, eu começo a... Às vezes eu não percebo, né, que tá faltando isso, mas a mudança pra mim é sempre positiva. Muito bom. Você falou já um pouco disso, né? Que as músicas da Madonna ajudam. E é um relato que tem muitos fãs falam, né? Como a Madonna ajudou a se expressar, até a se entender um pouco mais, a saber que você poderia ser quem você era, a se libertar de alguma forma. Então, eu queria saber de você, Natália, do que você teve que se libertar para atingir essa mulher que você é hoje? Nossa, gente, que difícil essas perguntas. Eu acho que a gente tem que aprender que a gente exagera muito a nossa importância ao longo da vida, assim. E acho que quando você entende que a dar tamanho para as coisas, eu acho que você acaba tendo mais liberdade, assim, para conseguir seguir em frente com tudo e lidar com pessoas difíceis também, assim. Porque às vezes a gente deixa pessoas, né, dominarem a gente, tanto trabalho, coisa assim. E eu acho que quando você aprende a dar perspectiva para as coisas, você consegue lidar melhor, administrar melhor, assim, pessoas e situações. E aí eu acho que ao longo dos anos, eu acho que a partir dos meus 30, assim, eu tomei mais consciência de quem eu sou e me tornei mais livre, assim. Não que eu não seja ainda, às vezes, muito teimosa e seja difícil e reativa, às vezes eu falo não antes só pela reação. E aí eu tem um processo, mas acho que hoje eu sou realmente uma pessoa melhor do que eu era. Eu fico feliz de ter essa constatação, assim. Tipo, eu não sou mais a mesma pessoa e eu melhorei. Então, acho que é uma coisa boa. Você deu uma evoluída. Sim. Bom, e a Madonna, né, ela já entrou no cinema, né? Ela fez filmes, mas ela é um pouco injustiçada, né? Você acha que ela é? E você acha que quem poderia interpretá-la no cinema, numa biografia?
Eu acho que ela tem os seus momentos. Aquele filme que ela fez com o seu ex-marido, Guy Ritchie, é um pesadelo de ruim. Aquele que eles estão numa ilha, assim, é tipo... WWE, né? Alguma coisa Não, assim. esse é o que ela dirigiu, verdade. Aí ali é um soft porn que ela fez, assim, porque tem o Oscar Isaac, que está belíssimo. Ah, ele é um crush. Mas também ele é muito pequeno. Sim, Ok. ele é mesmo. Mas eu acho que ela tem os seus momentos, assim, mas agora, a biografia dela, que ela ia dirigir, pra mim parece um pesadelo. Eu não queria que ninguém fizesse ela, porque ninguém merece sofrer tanto. Você imagina você ter que interpretar a Madonna pra Madonna. Não parece certo isso. Falaram que a Julia Garner, né, que ia fazer o papel, que até tem uma semelhança física, Muito, né? eu acho. Eu achei ela é bem parecida, mas elas fizeram até tipo, com a concentração de atrizes fazendo ensaios. Né? Imagina, esse ia ser um bom documentário. Atrizes fazendo teste pra ser a Madonna com a Madonna ali. Aí eu queria ver isso, mais do que o filme em si. O melhor não filme, né? Melhor não filme, exato. Recentemente a Madonna teve no Rio, você já falou que você não foi no show, né? Viu pela TV, assim como nós vimos. É muito emocionante mesmo, muito mais do que um show, né? Uma performance, assim, um ato artístico, assim, de valorização da arte. Mas que muita gente também criticou, né? Por que a Madonna, 40 anos de carreira, 2024, continua incomodando tanta gente? Porque ela não pede permissão. E nem desculpa. Eu sempre falo que eu prefiro pedir desculpa do que permissão, mas no caso da Madonna, ela não pede permissão e nem desculpa, ela tem esse poder. E foi extremamente importante ela vir fazer esse show num Brasil que tá super conservador, sem noção, pô, foi um ato incrível, assim, pô, então, por mais que eu não fosse lá, achei lindo todo mundo junto, assim, e foi extremamente importante, é isso, você ter alguém que questiona, assim, tudo que estão falando, tudo que estão pregando, e aí não quer ver, desliga, né? Exatamente, mas esse é o problema, né? As pessoas acho que nem assistem e falam. Mas é tudo barulho, né? Muito barulho por nada, sempre. E tem outra artista feminina que você gosta? Na área da música, assim, especificamente. Eu gosto muito da Lady Gaga também, que eu acho que é outra pessoa que veio dessa ideia Tem um perfil parecido, né? É bem parecido, elas têm um perfil bem parecido. Quem mais? Acho que das cantoras pop, assim, é a Madonna e a Lady Gaga, que são as que eu gosto mais. Porque eu sempre fui muito do rock, assim. Mas eu tenho um lado de pop que eu gosto muito. E eu acho, inclusive, que a Lady Gaga é a mesma coisa. De se transformar, de mudar e de nem sempre, assim, atender o que o fã quer, sabe? Então, pô, eu amo Joanne, que é um disco que um monte de fã não gosta. Pra mim é lindíssimo, assim. É uma sensibilidade maravilhosa. A voz dela tá incrível. E aí tem um monte de fã que não gosta porque não é o pop de dançar na balada, assim. Mas eu acho lindo. Então, pô, é outra artista que eu admiro muito. E você gosta de cantar? Já tentou tocar algum instrumento? Ou você fica só ouvindo? Nossa, eu tentei aprender violão uma vez e foi, tipo, sei lá, acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Foi um fracasso completo. Não consigo jogar nem Guitar Hero. Eu nunca consegui usar o dedinho no Guitar Hero. Tipo, foi sempre um fracasso. Não sei tocar absolutamente nada. Meu marido gosta muito de música. E aí, foi conversando com ele. A gente se conheceu por causa de música. A gente se conheceu porque era tipo uma rede social de música que chamava Blip FM. E a gente era tipo um Twitter de música, assim. A gente começou a conversar por causa do Bob Dylan. E eu sei que, pô, a gente sempre conversou muito. Eu sempre gostei muito de música, mas eu nunca tive muita profundidade, assim. Era um gosto, uma sensação. E aí, com ele, eu comecei a perceber camada de música, prestar um pouco mais de atenção. Aí eu fui ouvir Wilco, que era uma banda que eu nunca tinha escutado. Quando eu ouvi a primeira vez, eu estranhei muito. E agora é uma das minhas favoritas, assim. Pô, mesmo o Radiohead, tinha o maior preconceito, porque eu tinha muito colega chato que gostava de Radiohead na faculdade. E o Radiohead e Los Hermanos. E aí, depois fui aprender a ouvir e entender a complexidade disso, sabe? Você entender um som que realmente é outra coisa, não é uma coisa pop descartável, assim. E aí, acho que a Madonna e a Lady Gaga fazem pop, mas é um pop com uma profundidade artística, assim. Não é um negócio que vai tocar e depois todo mundo vai esquecer, sabe? Muito bom. É isso. Assim a gente fecha o bloco do disco, então, e daqui a pouco a gente volta pro bloco do livro.
A Madonna é daquelas artistas que sempre soube se reinventar, né, durante a carreira. A gente falou aqui que rodou o mundo com suas turnês. E durante um tempo ela chegou a morar em Portugal. Pois é, a rainha do pop morou em Lisboa por um curto período, lá entre 2017 e 2018. Até hoje guarda com carinho as lembranças desse lugar que tem uma conexão tão profunda com o Brasil. E se você aí que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, não conhece Portugal ainda, ou já conhece e quer voltar, né? Você sabe que a história desse país tem muitos castelos, muitas praias, vinho, música, gastronomia. As opções são muitas e a Menaia pode te levar pra lá. Então você pode acessar o perfil @Menaia Viagens no Instagram e lá você pode falar com um time de especialistas e ficar de olho nas ofertas e promoções da agência. Sua próxima viagem pode começar ali mesmo. Bom, a gente vai agora pro bloco do livro que a Natália escolheu, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Normalmente a gente começa esse bloco lendo a sinopse, né? Mas essa é uma sinopse que todo mundo já conhece. A gente acabou de falar também do livro no episódio da Marina Persson. Se você ainda não viu, vai lá procurar. Então eu vou fazer uma coisa diferente, né? Em vez de ler a sinopse, eu vou ler a famosa dedicatória. Que é maravilhosa. Que começa o livro. O livro começa assim. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Nath, É muito bom, né? É maravilhoso. por que você escolheu esse livro? Eu li esse livro a primeira vez quando eu tinha 14 anos. A professora de literatura da minha escola, ela precisava de mais alunos para fazer um grupo, e aí ela escolheu eu e mais uma colega para fazer um grupo de leitura com os alunos mais velhos, assim. Então, ela pegou os que gostavam de ler, que não eram muitos, e escolheu a gente, e aí deu esse livro. E eu tinha uma percepção de literatura muito clássica, muito séria, né? Eu achava que um livro, assim, antigo ia ser uma coisa muito, claro, normal, assim, né? Tipo, o padrão que a gente estava acostumado das histórias. E aí eu chego e tenho essa dedicatória, eu chego e tenho o delírio do hipopótamo, eu chego e tenho 1 milhão de coisas acontecendo com esse cara que tá morto e que ele não é uma pessoa, ele não é o herói, ele é uma pessoa extremamente questionável, só que você aprende a amá-lo ao longo do livro e você tá do lado dele com todas as decisões erradas que ele toma, assim. Então, para mim, foi muito importante no sentido de ser algo muito diferente do que eu estava acostumada, de ser muito engraçado, de, tipo, eu entender que algo que estava dentro do que era entendido como estudo, de algo que era intelectualizado, ser legal, ser divertido, ser profundo, porque ele tem várias tiradas filosóficas maravilhosas. Nunca esqueci das botas apertadas. Toda vez que eu tiro o meu sapato, quando chego em casa, eu lembro disso. E foi muito importante, assim, pô, até hoje eu lembro dele, eu fiquei muito feliz que viralizou, assim, porque para mim é um dos melhores livros, assim, já escritos, a capacidade dele do Machado de Assis observar o ser humano, de entender, ele entende, assim, no mais sujo e no mais sublime, assim, pô, ele consegue, ele vê isso com um olhar. Eu acho que é aquilo que eu tava falando antes, assim, ele sabe a importância das coisas, ele sabe que, tipo, todo mundo vai morrer, esse é o final. Então, todas as outras coisas antes são coisas que a gente inventa, a gente cria problemas, a gente vai, isso, é guerra, é lado, é dinheiro e não sei o quê, e tudo isso é inventado. Então, tudo que a gente pode fazer é observar como a gente se comporta nisso, assim, e ele faz isso de um jeito que é maravilhoso de ler, assim, você se sente inspirado. Você termina de ler Machado de Assis e parece que seu cérebro flui melhor, assim. Exato. E como que você encaixa o hábito de leitura no dia a dia, assim? Você estava falando muito que a gente trabalha com isso, né? Muitas vezes a gente não tem tempo para ler, então como você encaixa na agenda? Nossa, eu sou uma vergonha. Eu sou casada com um editor de livros. Meu marido chama Thiago Lins, ele trabalha na editora do Sesc. Ele é tradutor. A gente tá nessa casa lotada de livro e hoje em dia eu não consigo mais ler como eu gostaria, assim. É muito difícil, tipo, de conseguir se concentrar mesmo. O último livro grande que eu li foi Duna. Aí agora eu tô tentando ler o Entrevista com o Vampiro, que é um filme que eu amava, eu vi a série. Adoro. E aí agora eu peguei o livro, que ainda a tradução é da Clarice Lispector, eu achei maravilhoso. Mas não consigo, eu peguei um monte de livro de design também, quando eu comecei a me dedicar nessa área,
tudo lá, empilhado, assim. Compro livro, amo comprar livro. Físico, inclusive, assim. Mas é difícil. E é isso, meu marido, ele pega freela de revisão, ele lê um livro em um final de semana, em um dia. Ele foi revisar uns livros da Agatha Christie agora. Assim, numa sentada. Como? E eu não consigo fazer isso. Eu sou uma leitora lenta ainda por cima, assim. Então, às vezes, eu ficava com vergonha. Eu disse, não, mas eu sou lenta, vou fazer o quê? E aí, agora eu tô tentando me esforçar, assim, pra pegar um tempo que às vezes eu ia perder no celular, ou jogando alguma coisa, ou vendo alguma coisa. Tentar dividir esse tempo, né? Bom, porque tá, assim, vergonhoso. Eu amava, tipo, eu lia muito, assim, quando eu era mais nova. E aí, foi se perdendo. Logo que eu mudei pra São Paulo, eu ia de ônibus pro trabalho, e aí nossa, eu li Crime e Castigo, eu li Capitães de Areia, eu li O Senhor das Moscas, eu li todos os clássicos que estavam disponíveis no apartamento que a gente morava, e eu fui lendo, assim, e aí foi um período muito rico. E aí depois que o trabalho tomou conta, eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer, porque eu acho que a nossa geração também cresceu sem tanta internet. A gente tinha internet naquele computador que a gente ligava, a internet ela não era um horário toda hora, então isso limitava, né? E Sim. eu também lia muito, e hoje eu não leio tanto. O Diego lê mais que eu em casa, assim, eu fico até com inveja dele, que lê tanto Nossa, livro. não, eu tenho vergonha, assim, eu não leio mais, é horrível. Pô, Eu acho que o segredo é você não parar, porque realmente depois que você para, fica, sei lá, um mês sem ler um livro, até você retomar aquilo porque daí as outras coisas tomam conta, né? Então você tem que, é um isso. hábito mesmo, você tem que colocar no seu dia, sei lá, antes de ler, eu vou ler por 20 minutos. Antes de dormir. Antes de dormir, eu vou ler aqui por 20 minutos, sabe? Eu pegar uma pausa aqui, eu tô isso. no celular, Exatamente. Fico jogando um joguinho ali, e é realmente... Se deixar, a gente fica no celular mais do que 20 minutos, até sem perceber, só rolando o Instagram lá. É uma coisa que tá me frustrando muito, assim, de não ler e não saber dividir o tempo, assim. Eu gosto muito de jogar videogame, só que ele toma muito tempo. Aí, quando eu tô vendo lá, é isso. O quanto de horas que eu joguei Zelda, eu podia ter lido alguma coisa também. Você falou a palavra frustração, que é uma coisa bem forte no livro, né? O Brás Cubas é um cara que a gente vê que ele não sabe lidar direito com as frustrações, né? E você, Nath? Você sabe lidar bem com as suas frustrações? Quando algo que você queria muito que desse certo não dá, você é daquelas que fica remoendo isso ou não? Você levanta, sacode a poeira e tá pronta pra próxima? Eu acho que eu sei lidar com problema, assim. Pô, não deixo ele me paralisar, assim. Então, tipo, acho que... Agora mesmo, tô com problema na obra, que a gente tá montando o escritório. Aí deu problema. Aí não adianta eu ficar, assim, nervosa. Então, acho que, tipo, como que eu posso solucionar? Tipo, né? Se eu ficar nervosa, eu só vou perder tempo aqui. Então, como que solucionar? Obviamente, você queria que as coisas dessem certo, né? Era bem mais fácil e tal. Mas, quando não dá, eu acho que tem que meio que entender o que dá pra fazer, assim. Tipo, eu não gosto... alguém fez algo de errado, eu não gosto de ficar xingando a pessoa, sabe? Eu gosto de, tipo, não, beleza, só me fala que você errou. O meu problema é com gente que não admite que errou. Aí sim, que aí a coisa complica. Muito bom. E, Nath, a gente tá falando de literatura, né? Livros, o ato de escrever. E, como eu falei, eu sempre li muito seus textos. Você escrevia muito no Omelete, escreve nos seus blogs, no Medium e tal. Mas hoje você faz mais conteúdo em vídeo, né? Ao invés de texto. Você sente falta disso? E você acha que a escrita perdeu um valor hoje? Eu sinto que é mais difícil você ser lido, né? Você investir, porque toma muito tempo. E escrever é difícil, né? Você fica lapidando aquilo, assim, e o texto nunca tá pronto, e você vai e volta e é muito gostoso você construir uma linha de raciocínio, assim, você vê, às vezes tem textos que eu escrevi, assim, de críticas, que eu olho assim, tipo, foi ali, ó, foi sábia, ali funcionou de um jeito, assim, mágico. Tem outras que são... A crítica era um exercício, às vezes, frustrante. Pra não falar de frustração, porque às vezes você tinha que falar de um filme que você não tem nada pra falar sobre ele. Você fala, é ruim, é bom, ele não me causou nada. E aí o texto não fica bom. E agora, quando você tem um envolvimento ali, que aquele negócio te conversou no seu íntimo e fez você pensar e te levou pra outros lugares e tal, aí sai um texto legal, assim. Mas eu perdi um pouco o hábito de escrever.
E também acho que espaço mesmo, onde você coloca. Hoje em dia tem muita gente que tem newsletter e tal, mas aí é isso, como que eu administro o tempo para fazer isso também, se eu tenho outros interesses agora que eu tô administrando, aí é difícil. Assim, precisava de um vira-tempo, adoraria. Eu sempre falo isso, gente. Inclusive, eu falei com a Aline sobre isso, que eu queria muito um vira-tempo da Hermione. Nossa, era meu sonho. Nossa. Já que a gente citou a Aline, acho que é o momento da nossa invocação do bem. Que a gente sempre chama alguém para vir também. Então, a Natália, a gente tá colocando aqui, ela tá abrindo alas para todas as migas. Abrindo ala Todas as amigas, amigas. entendeu? A gente quer muito trazer todas as migas aqui. Então, todos vocês aí, incluindo o Fábio, que é uma amiga também. Amiga, não tem gênero. Não tem gênero. Tá todo mundo convidado, tá? Sim. A gente espera vocês. E se você é um seguidor, fã das migas da Entre Migas, você vem aqui com a gente. Começa a campanha. Em breve, todas as migas vão passar por essa mesa também. A coisa que me dá mais alegria agora é quando eu tô em algum lugar e aí alguém fala, eu sou miga também. A gente tava no show do Blur em Buenos Aires, esperando pra começar o show do Blur. E aí veio alguém e fala, eu sou miga também. Vencemos. Miga Generation. Bom, a gente tá falando do Memórias Póstumas, né? Um livro de memórias, também é um gênero da literatura, né? E se você for escrever a sua memória, o seu memorial, Natália, daqui um tempo, né? Não agora, porque isso ainda tem muita coisa, mas quando chegar daqui 40, 50 anos, você for sentar, você que escreve tão bem, inclusive não só a Bárbara é sua fã, eu também sou fã dos seus textos. Quando você for escrever as suas memórias, você consegue já imaginar alguns períodos que tem que estar nas suas memórias, foram muito marcantes, assim? Tem muita coisa, né? Tipo, tem a parte de mudar de cidade, né? De sair de Caxias. Caxias era muito complicado, era uma cidade é uma cidade pequena, conservadora ali dentro do negócio ela é muito voltada para o status social, assim. Então, era uma cidade com a cabeça pequena, assim, pelo menos na época que eu morava lá. Então, eu queria muito sair de lá. Aí ir para Porto Alegre estudar, e aí vim para São Paulo, e aí se descobrir, e aí trabalhar, tipo, toda a experiência que eu tive ali no Omelete, que foi importante, eu fiz muita coisa, então eu vivi muita coisa interessante ali. E aí depois a parte de construir a Lune 5, construir o Entre Migas, que foi bem especial, assim, que a gente sente que é o nosso filho, né? Tipo, é o fruto do nosso trabalho. Foram vários anos para chegar onde a gente chegou, para a gente poder criar essa empresa e criar esse canal e criar um público diferente. Então, foi todo um processo, assim. Mas tem muita coisa ainda para fazer, Com né? certeza. Tá muito cedo. Mas se você pensa lá na Natália Bride, de Caxias do Sul, adolescente... E aí compara com como que a Natália Bride adolescente olharia para a Natália Bride mulher aqui de 30 e tantos, o que ela falaria? Acho que ela estaria satisfeita, assim. Acho que ela não ia ficar frustrada. Tipo, isso não foi o caso de eu ter plano. Hoje em dia eu penso, será que eu devia ter feito jornalismo ou devia ter feito outra coisa, sabe? Eu devia ter me voltado mais para a parte de arte gráfica, sabe? De ter feito design, pensado ou feito cinema mesmo, sabe? Ter ido para a parte criativa mais ativa, assim. Hoje eu acho que é a única coisa que eu fico, assim, pensando o IC. Mas eu acho que de todo mundo foi o que eu falei, assim. Eu sinto que eu dei uma evoluída, que eu sou melhor do que eu era antes, assim. Então, e pretendo continuar evoluindo. Então, acho que eu tô de boa com minha versão do passado. Bom, então assim a gente termina o segundo bloco. Daqui a pouco a gente vai falar do filme que a Nath escolheu. A gente falou tanto de Machado de Assis no último bloco e tem uma frase dele que eu adoro. Ele diz assim, viajar é multiplicar-se. A gente aqui concorda, né, Bárbara? Com certeza. E olha, no tempo do Machado tudo era mais difícil, né? O único jeito de cruzar o mar, por exemplo, era de barco. E ele não tinha uma agência como a Menaia para ajudar nessas viagens, a montar roteiro, organizar passagem, organizar a estadia e tudo mais, né? Exatamente. Então você que tá vendo e ouvindo a gente não tem desculpa. Nunca foi tão fácil viajar. Seja para curtir a natureza no final de semana ou planejar uma aventura internacional, viajar é multiplicar sua cultura, dividir bons momentos e somar memórias inesquecíveis. Totalmente. E a Menaia é impecável, vai fazer tudo do jeito que você quer, sem nenhum problema, tá? E o número deles de atendimento, vocês já sabem, se você já viu outros episódios, é esse aqui, o WhatsApp. É 11 99 798 0828. Bom, vamos lá pro bloco 3. E, gente, é o bloco que eu mais estou aguardando, que é cinema, né? E é um filme.
Natália do céu, eu sou apaixonada por esse filme. É Blade Runner, o Caçador de Androides, de 82, o Ridley Scott. Eu vou ler a sinopse, né, pra quem não sabe. Numa versão em que, na época, era futurista, né, de Los Angeles, do ano de 2019, o que é muito doido, um policial recebe a missão de perseguir um grupo de replicantes, que são androides dotados de uma inteligência e vontade própria, que lutam contra a sua própria extinção. Então, Nath, por que esse filme? Eu acho que ele me marcou muito primeiro pelo visual, assim. Eu acho que ele começa com aquela cena que eu sempre brinco que parece... Ai, agora eu vou esquecer o nome da cidade que tem aqui perto, indo pro litoral. Cubatão. Cubatão. Toda vez que eu passo em Cubatão pra ir pra praia, eu lembro da abertura do Blade Runner, que é aquelas explosões, e aí você fica, o que é isso? Onde eu estou? E aí você entra nessa trama que você, a princípio, não entende direito o que tá rolando, porque ele não é um roteiro exatamente bem construído, né? Você vem que vai pescando aquela situação ali, aquele ambiente, aquele mundo que é completamente diferente, o carro, o neon, e aí os prédios antigos, então ele mistura muito o velho e o novo, né? Então, acho que a primeira coisa que me marcou muito foi isso, e aí depois entrando na temática dele, assim, que é a ideia de o que nos torna humanos, assim, o que é a nossa consciência ali, a importância que a gente dá para as coisas, do que define a nossa existência. Ele é muito filosófico, ele é baseado no Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que é um pouco mais... Ele abre um pouco mais a história, né? Para você entender melhor esse contexto ali, que é esse mundo onde a vida se tornou... É o que eu acho que a gente vive hoje com inteligência artificial, né? Que as pessoas têm todo esse debate, você vai saber o que é real e o que não é. E aí ali tem o negócio de você valorizar o que é humano mesmo, em detrimento do que é a cópia, né? Então, eu acho que a temática dele me interessa muito, assim, para onde ele vai da ideia do ser humano e criativamente o que o Ridley Scott criou visualmente, tipo, todas as referências depois da revista Heavy Metal, todo um negócio visual muito especial e muito diferente, acho que do que eu estava acostumada a ver, então ele me marcou muito, é um filme que eu realmente, tipo, é isso, ele é um dos meus favoritos da vida. E eu tenho um disclaimer aqui, eu trouxe um conteúdo importante. Pessoal ali da geração Z que tá só ouvindo, mas vale você que tá só ouvindo depois ver o episódio com as imagens, porque aqui, Bárbara tá... Eu tô com uma fita cassete e um VHS, gente. Na nossa época, a gente colocava fitas. A fita cassete da trilha sonora, né? Essa aqui eu quero falar do meu pai aqui, o Vassili, senhor Vassili, que me deu aqui essas... Tem até um LP lá em casa do Blade Runner, que ele ouvia essa fita cassete na época e me deu. E eu amo esse filme, por causa dele, né? Então, obrigado, pai. E a fita VHS é, inclusive, da locadora, né? Que antes de fechar, vocês compraram. Eu não te falei isso, sim. Cara, tem até um papel aqui da locadora Renata, saudosa locadora Renata, gente. A nota fiscal. E Olha isso, gente. Tem selinho pedindo pra rebobinar? Tem. Por favor, rebobinar a fita. Vamos mostrar pra câmera aqui. Você tinha que rebobinar essa fita. Nossa, que incrível. Antes de devolver, senão você tomava multa na locadora. Nossa, que nostalgia, né? Meu Deus do céu. Pois é, e o filme ele dividiu opiniões, né? Na época que ele foi lançado, muita gente, até o próprio estúdio não entendeu direito, né? Fizeram uma narração em off, depois o filme, 10 anos depois, o Ridley Scott aí sim fez a versão que a gente tem hoje nos streamings e tal. Então faz a gente perguntar, será que o público sabe o que ele quer? Os caras dos estúdios que falam que sabem, será que eles sabem mesmo? Será que o próprio público sabe? Eu acho que tem coisas que... Primeiro que eu acho que as pessoas têm muita necessidade de ter uma opinião logo. E às vezes elas não esperam, assim, uma coisa que é muito frustrante da nossa experiência vendo filmes e fazendo crítica é você sair da sala de cinema e perguntarem o que você achou. Exatamente. Gente, eu não sei. Eu quero respirar. Eu preciso pensar. A gente entende que é preciso ter essas opiniões, faz tal. parte, tipo, é uma coisa imediata, é uma necessidade e tal, mas assim, eu não sei. Às vezes você pode ter não entendido e você precisa de um tempo pra
pensar aquilo, assim, e aconteceu várias vezes, e eu acho que em parte tem esse lado, assim, eu acho que em parte tem um lado de estúdio mesmo, tá muito preocupado com o mercado e como as pessoas, às vezes fez uma sessão teste que não funcionou. Tipo, tem um exemplo muito bom recente que pra mim é o Aves de Rapina, que eu acho um filme super divertido, eu acho ele diferente e tal, e ele claramente foi refeito, eles fizeram um negócio pra amarrar ele do jeito do Deadpool, porque o estúdio tava preocupado com o que tinha ali, e aí resolveu que não ia funcionar, que eles precisavam botar uma outra. Então, ele tem toda uma narração, toda a estrutura dele é uma cópia do Deadpool, porque o estúdio quis assim, com certeza. Tenho fontes? Não, fontes da minha percepção. Mas eu acabei de rever o filme e eu fiquei pensando muito nisso. Assim, realmente não entenderam o que tinham na mão e resolveram, assim, pausterizar ele para tentar, assim, adaptar, porque acontece muito isso. O próprio Star Wars, pô, as primeiras críticas são péssimas, assim, que os caras não entenderam o que tinha na mão porque era diferente. E aí eu acho que ali. Mas toda a produção do Blade Runner foi complicada, assim. Tipo, o Ridley Scott é um homem genial, porém não é um homem fácil. Então já começa por aí. E aí teve briga da equipe, os britânicos que brigavam com os americanos, e aí pô, a equipe parada, e não sei o que. Então já foi uma produção problemática. Aí chega lá, ele é todo filosófico, né? Então, como... ele tem um clima no ar, mas ele não tem... não funciona didaticamente ali, né? No romance, não sei mais o que, e ter o mistério, ele não tem essa estrutura. Um final dúbio também. Um final dúbio. Então, você amarra ele, a narração em off, ela tá ali pra amarrar. Existe narração boa, mas geralmente, assim, eles usam pra tentar resolver o problema ali, assim. Didático, né? E uma coisa bem legal desse filme é o monólogo, né? Do Rutger Hauer, que ele mudou, né, o monólogo final e aquela, né, aquela frase final, né, tipo, tudo isso vai ficar perdido no tempo como lágrimas na chuva. Gente, isso é de chorar, assim, é emocionante. Ele colocou da forma que ele quis, né? Então foi bastante polêmica essa produção mesmo, né? Ela foi muito problemática, assim, eu acho que... Mas eu gosto de ser um filme também que teve todos esses problemas, assim. Você vê que ele tem... às vezes, assim, ele não é perfeito, ele não é um filme perfeito. Você vai analisar, a estrutura dele é problemática ali, assim, pô, pra você, pô... É isso, ele não é necessário, ele é muito visual, né? E, tipo, ele não é necessariamente, tipo, narrativo. E aí eles tentaram botar a narração, literalmente botaram uma narração em cima pra resolver isso. Exato. Mas é um filme, e eu gosto da continuação também. Eu adoro. Eu achei que fizeram, assim, um trabalho excelente. A fotografia do filme, o Roger Deakins fez um trabalho, assim, excepcional usando o digital ali, os efeitos visuais. Pra mim, esse é um trabalho... Ganhou Oscar, né, inclusive. É lindo. O primeiro Blade Runner foi indicado só a 2, né, categorias e técnicas, né? Na verdade, esses filmes são bem técnicos, né, pelos olhos da academia, né? A galera tem uma dificuldade de ver, assim, um pouco além. Por que você acha? Academia, assim. Eu acho que tem um lado de que as pessoas buscam uma funcionalidade nas coisas, assim, e eu acho que elas estão acostumadas a ver certas coisas e entender certas coisas que elas não conseguem fugir. Assim, tem um robô. Aí já não é profundo como deveria ser, sabe? E muitas vezes é mais profundo do que até outro. Tem questões que a gente tá falando, por exemplo, inteligência artificial. Tá super em alta hoje e o filme tava falando disso 40 anos atrás. E tudo é inventado. Tipo, tudo que a gente tem no nosso redor, assim, é uma ideia construída. Então, por que não você ir além? O Kadik tem umas coisas muito doidas, assim. Tipo, qual que é o outro livro dele? Agora eu não vou lembrar. Mas ele tem muita coisa com percepção, né? Então, ele vai muito além. Você não necessariamente está entendendo para onde ele está indo, mas ele está te levando para algum lugar que você não necessariamente sabe qual é. Mas as pessoas têm uma dificuldade de aceitar. A ficção científica é colocada meio de lado, né? Tipo, eles têm prêmios próprios para livros de ficção científica. Você não vai esperar ganhar o Nobel, você não vai ganhar o Pulitzer, você vai ganhar o Nebula, sabe? Então, pô, eu não entendo. E o Diego falou de inteligência artificial e os replicantes, né? Eles têm ali uma inteligência que assusta, né? Você já parou pra pensar assim, se um dia a gente vai ter replicante aqui na Terra? A gente já tem, mentira. Será que a gente tem? E se a inteligência artificial ela vai sobressair, assim, muito mais? Porque a gente tem ChatGPT, a gente tem um monte de coisa hoje. Você acha que vai ficar... Mas é uma preocupação sua, assim? É um medo?
Eu acho que a gente precisa saber administrar a inteligência artificial, porque a gente já tinha várias ferramentas de inteligência artificial e tem coisas que eu prefiro que o Photoshop recorte para mim com a inteligência artificial do que eu perca muito tempo recortando um negócio frustrante em vez de eu pensar uma outra coisa que eu quero fazer ali, assim. E aí eu acho que hoje a gente tá, porque o Photoshop vai substituir a arte. Aí tinha a capa de revista com inteligência artificial que tá horrorosa, assim. E aí eu acho que vai muito no livro do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, eles falam, tem o negócio dos animais, né? Porque os animais foram praticamente extintos e aí vira um status social você ter um animal de verdade. E aí, quando você quer disfarçar, você é o classe média, você tem o animal de inteligência artificial, você tem o robô. E aí eles têm esse negócio. E eu acho que a gente pode chegar num ponto de valorizar mais a arte que é humana. É só uma questão de percepção, assim. Só que aí a gente tá num momento de emborrecimento da humanidade que tá um pouco difícil. Assim, as pessoas viralizando pessoas que não querem mais usar protetor solar porque inventaram e Meu viram um Deus. vídeo. Gente, tem uma trend agora, empresas americanas que estão vendendo frutas que custam $2.000. Um abacaxi. Entendeu? Isso existe. Por quê? Isso é uma Qual que é a empresa. justificativa? Porque ele é muito especial, muito saboroso, Ah. muito não sei o quê. E aí virou uma questão de status. É umas coisas muito estúpidas que é muito difícil a gente ficar discutindo os futuros da humanidade quando a gente tá com esses problemas também, sabe? É complicado. Agora, o filme fala muito sobre a memória ser quase que a última fronteira, né? Que diferencia replicantes dos humanos. Queria saber se você, Natália, pra gente fazer o teste aqui, se você é uma replicante ou uma humana, você lembra da sua primeira memória de infância? Nossa. Primeira memória. Pergunta profunda, Não, né? é muito profunda, porque como que eu vou saber se essa é a primeira? Eu lembro quando a minha mãe tava grávida do meu irmão. Meu irmão é 3 anos mais... 4 anos mais novo que eu. Aí eu lembro que ela tava grávida, eu lembro que eu mordia o pé da minha Barbie, enquanto a minha mãe tava fazendo roupinha de crochê da Barbie. Eu lembro da minha mãe no hospital quando meu irmão nasceu também, e essa minha memória não é do meu irmão, é que tinha um chocolate branco daqueles com cereais. E eu achava muito gostoso aquilo. E aí tinha esse chocolate no frigobar. Essa é a minha memória do hospital quando meu irmão nasceu. E acho que é isso. Não, boa Vou escolher memória. essas. Eu não sei se são essas as Não, primeiras, mas eu vou escolher. A primeira que você lembra, né? E uma outra coisa, assim, que tem muito no filme, né? É que a empatia difere os replicantes dos humanos, né? Uhum. Você acha que o ser humano tá perdendo essa característica? Você acabou de Nossa. falar do emburrecimento da população. Você acha que isso também entra no... Nossa, muito. Acho que mesmo agora as questões morais, assim, elas estão muito perdidas, assim. Então, saiu tal denúncia de não sei quem. E aí as pessoas elas têm que ter uma opinião sobre tudo. Só que essa opinião é completamente rasa. E isso é uma coisa que, assim, me tira o sossego, assim. Você vê pessoas que às vezes são profissionais mesmo, só que elas estão ali tão inseridas que elas se perdem, assim. E aí é um negócio de exagerar a própria importância, assim. Eu tenho que dar minha opinião sobre isso. Ninguém perguntou. Por que você tá dando a sua opinião sobre um assunto que você não conhece direito, você não sabe todos os pormenores dessa situação, e você tem que se pronunciar porque você quer responder ao algoritmo? E aí tem todo esse negócio também, né? Tipo, que tudo vira... Quando você começa a trabalhar com redes sociais, tudo vira número. Então, você fez um post porque um ator que você morreu, um ator que você ama muito morreu. Mas aí você vê que esse post foi muito bem nas suas redes sociais. Eu não consigo mais lidar com isso. Então, tipo, toda vez que morre alguém que eu gosto muito, eu não consigo postar nada. Por mais que, tipo, seria bom pro meu trabalho. Eu não consigo, assim. Quando a Carrie Fisher morreu, eu fiquei muito mal. Nossa. E eu fiquei aliviada que não era mais meu plantão. Que eu não tinha que fazer nada profissionalmente, porque aí também é uma questão, porque você sabe, quando você trabalha com isso, o quanto dá de audiência. É horrível. Não, morte dá muito. A gente já deixa pronta a Muito. matéria. É horrível. É triste Nossa, isso é uma coisa que me quebrava muito, assim. Um dos picos de audiência foi quando, um cantor morreu e, você não conseguia chegar naquele número que aquela morte chegou, assim. Isso, pra mim, acaba muito comigo, essa transformação de número, assim. E eu acho que tem a ver com essa perda de empatia, assim. Tipo, você cai
é um negócio que não é humano, assim. Pô, você não sabe mais lidar com as situações, assim. Aí você chora um pouco porque você viu um post triste, aí você passa mais um pouco, aí você tá rindo do meme, sabe? As emoções não têm mais peso, assim. Não, e se você pegar a replicante, né? Aquele que reage, responde alguma coisa. Hoje tá todo mundo, tipo, tudo é feito pra você reagir, né? Tudo no Instagram é feito pra você reagir na hora e não pensar, né? Então, Exato, e você não tem mais paciência, né? Tipo, esse vídeo tá demorando muito, já passou. então talvez não precise ser criado replicante. A gente já tá virando sem virando. precisar de uma empresa lá criando igual no filme. Então é complicado. Pesado. Mas vamos falar de coisas boas, vamos falar da Nath, essa nova fase dela. Queria que você, pra gente encerrar aqui esse bloco da nossa conversa, contasse pra gente o que você sente que você agora consegue... Que tipo de conteúdo que você não tinha espaço, talvez, antes pra fazer e que hoje você se sente realizada fazendo? Acho que a gente consegue, no Entre Amigas, a gente consegue falar de um jeito mais... A gente sempre fala que fala sem culpa, assim, mas também sem criar uma barreira com as pessoas que a gente tá falando. Então, às vezes... A gente pode dar uma referência muito cabeçuda, mas também saber colocar aquilo de algo ao lado de algo mais palatável, sabe? Sem criar essa barreira, assim. Porque até retomando, assim, a gente falou do Machado de Assis. Eu achava que era algo muito sério, muito longe de mim. E aí, quando eu vi que aquilo podia estar próximo, que podia ser legal, que podia me levar para outros lugares... E aí, a gente tem essa dificuldade de aproximar as pessoas. Tipo, é legal você estar com a coisa mais... comercial, a Marvel, não sei o quê, mas é legal também você conseguir criar caminhos para outros lugares, né? Tipo, coisas que não têm tanta atenção, mas que são importantes, são profundas, são artísticas e que podem ajudar você a elevar a consciência, assim. Então, acho que a gente tem espaço para a gente fazer o que a gente quer e fazer com responsabilidade, assim. Acho que isso que é importante, também tomar conta. A gente tem a comunidade e a gente criar um espaço de respeito mesmo, assim, de não ter o lugar para aquele comentário. Ou seja, foi uma parte muito difícil, assim, do trabalho. Para mim, eram os comentários, era, tipo, coisa de ter dismorfia corporal por causa de comentário, de você ouvir que a sua opinião era menos e não sei o quê. E era muito pesado, assim, muito constante. Isso afetava a sua saúde, então? Eu acho que mais do que eu percebia. Tipo, eu sempre fui muito de seguir em frente, né? Vou indo, não... Eu tento evitar problemas também, não é muito saudável, assim, eu deixo eles de lado, vai que ele se resolve sozinho, né? E aí... mas era uma questão, e hoje a gente não tem isso mais. Não tem mais espaço para isso. Tem também o fato de eu me conhecer melhor, de entender e, tipo, aparecer qualquer comentário, eu, tipo, já não me importo mais. Mas ali a gente conseguiu criar um ambiente para administrar isso, e acho que... E na parte de empresa mesmo, assim, a gente criou uma empresa para o que a gente aprendeu muito, é como lidar com conteúdo, como lidar com o público, como construir informação e, tipo, como você fazer o caminho, né, entre o conteúdo e a empresa. Então, a gente acha que está num lugar legal, assim, e ele fala, toda a bagagem, com todo bom e com ruim, foi importante para chegar aqui, assim, então... Que legal, você foi do 8 ao 80, né? Assim, no Omelete a gente vê, né, que assim, os comentários são meio tóxicos, né, em alguns momentos. E aí vocês foram disso para um lugar que não tem nada disso, né? Isso é muito bonito. É muito, por isso que é tão bonito quando a gente fala assim, eu sou amiga também. E aí aquilo, assim, é muito especial, porque a gente... São pessoas que você tá ali se entregando do jeito que você é. Você não tá criando uma persona, você não criou um personagem, ou tá tentando ser mais do que você é, sabe? Porque quando a gente faz jornalismo, também tem toda a questão intelectual. Eu achava assim, não, eu sou a inteligência, eu quero ser séria, eu quero falar coisas. E aí eu tive também ter o aprendizado do desprendimento para admitir coisas que eu não sei. Porque o jornalista, às vezes, ele finge também que ele sabe para ficar numa situação de não passar vergonha. A gente acha que tem que saber de tudo. E aí, às vezes, é importante a gente falar do que admitir que a gente não sabe. E acho que a gente chegou nesse ponto. Assim, agora a gente tá comentando Game of Thrones e eu, pessoalmente, não sei... O House of the Dragon, né? Eu não sei nada. Eu não sei o nome de ninguém. Eu comento como se eu fosse uma tia, mas eu gosto de assistir. Então, eu não acho que eu precise saber. Não é um negócio... Eu tenho outros interesses que eu quero focar, que eu quero estudar. Então, não é um negócio que eu quero, mas eu quero assistir e me divertir também. Por que não pode? Sabe? Eu só posso
só posso assistir House of the Dragon se eu souber o nome de todos os dragões, É. sabe? Não faz sentido. Então, acho que a gente criou um espaço ali que dá pra se divertir sem ter esse peso, assim. Porque o entretenimento levado a sério é um negócio meio complicado, sabe? Totalmente. Pô, então assim a gente fecha esse bloco. Daqui a pouco a gente vem com a análise final, Nath. Então se prepara. Eita, É. nós. Bom, quem conhece Blade Runner, a gente falou aqui do visual, né? Que é muito impressionante, é muito marcante. E esse filme, ele foi baseado numa cidade específica, né? Pois é, a vida noturna da cidade de Tóquio, que é a capital do Japão, serviu de inspiração para o Ridley Scott pensar na ambientação do filme. E o local é um destino cada vez mais procurado pelos turistas brasileiros. Não só Tóquio, mas o Japão, né, como um todo também, né? Com seus templos, montes, toda a cultura milenar. O país, ele vale muito a visita. Eu nunca fui, quero muito conhecer um dia. E desde ano passado a coisa ficou mais fácil para os brasileiros, porque não existe mais a necessidade de tirar um visto, né, para ir lá visitar. Se você quiser conhecer mais sobre como viajar para o Japão ou qualquer outro lugar que tenha a ver com o seu perfil, acesse menaiaviagens.com.br e comece a montar o roteiro com o time de especialistas da agência. Quem sabe a gente não vai lá um dia, né? Quero ir. Bom, Natália, agora a gente chega naquele momento decisivo do nosso programa. É a hora em que a gente traça o perfil da nossa convidada a partir das obras e da conversa que rolou aqui. Então, Bárbara, quer começar? Sim, quero. E eu vou pegar Blade Runner, né? Como a gente falou bastante aqui. E eu acho que assim, Nath, ouvindo você falar, né? Você parece uma pessoa muito racional, mas você não é uma replicante, você é um humano. Porque você tem muita... Não humanidade, né? Mas você tem muita sensibilidade, assim, ao falar das coisas que você gosta, do que marcou você. Então, você tem sim uma... Você é mais centrada, mais séria, mas você tem sim o seu lado fofo, humano e delicado também, assim. Então é muito legal te ouvir falar, porque você é uma mescla bem legal das duas coisas. Você é entre um replicante do bem e um ser humano muito legal, assim. É o que você traz pra mim. E você também é muito corajosa, né? Isso dá pra ver. Desde a sua escolha da Madonna, do jeito que você pediu o seu emprego no Omelete, do jeito que você também soube se reinventar agora e soube também lidar, até se conhecer melhor e assumir coisas pra vida ficar mais leve. Então, acho que coragem é uma palavra que te define pra mim. Amei. Ai. Achei muito bom. E eu sou realmente muito racional. Eu não sabia que eu era tão racional, às vezes controladora, mas tem o lado emocional também. Eu sou gêmeos, né? Ruth e Raquel. Ah, ele é geminiano também, De querida. que dia? Eu sou 4 de junho. É dia 19, finalzinho, quase câncer aí. Ai, mas que bom que você gostou, né? Amei. Imagina, falar ser Achei racional e você chique. fala, não, eu não sou racional. Não, é uma verdade que eu confrontei recentemente, inclusive. Eu não tinha essa percepção de mim. E agora eu tô percebendo. Ai, então obrigada, viu, Eu Nath, por amei, estar gente. aqui. Me senti muito analisada. É uma sessão de terapia, assim, É. só que com elementos diferentes. Terapia pop. É isso. É. Obrigado, Nath. Agradeço. A gente Obrigada, volta então semana que vem com mais um convidado. Tchau, tchau. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha com a Bárbara Demerov. Nossa comunicação e marketing digital ficam com a Priscila Penha. A Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as nossas artes. O Leandro Demerov cuidou da finalização em vídeo desse episódio e também do motion. A captação de áudio e vídeo é do pessoal do estúdio Oca 77, aqui em São Paulo. A produção é do time 1LDF. Se você gostou desse episódio, encaminha para todos os amigos e amigas. Aproveita e também comenta qual das obras você mais se identifica. E se puder, avalia nosso podcast no Spotify. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, um abraço e até o próximo episódio.